Irmãos, antes de se assentar, por favor, pegue a sua Bíblia e abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler, depois a gente se assenta. Aqui diz o seguinte: nós estamos pregando então essa série em Tessalonicenses, preparados para a volta de Cristo. Diz assim a palavra: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós rogamos que o Senhor nos faça compreender essa palavra, mais do que apenas com a mente, mas com o coração, com todo o nosso ser, de modo que nós possamos viver de modo a agradar ao Senhor, viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Abençoa a igreja com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Nesta semana eu tive contato com uma pesquisa, irmãos, feita por uma organização, eles têm um blog, chama-se benditas.blog, e essa organização fez uma pesquisa com 5.600 mulheres cristãs de fala portuguesa. Essa pesquisa foi a respeito da sexualidade da mulher contemporânea. Então, fizeram perguntas a essas mulheres, e 89% dessas mulheres são brasileiras. Então, eu entendo que essa é uma pesquisa que revela com muita precisão o pensamento e a vida da mulher cristã contemporânea brasileira. 40% dessas mulheres são daquela chamada geração Y, que é a geração dos anos 80 até os anos 94, mais ou menos, e 50% da geração Z, que é nascidas entre os anos de 90 a 2010, fica ali, né? Porque não é certinho ali. Então, são mulheres brasileiras, crentes, nascidas a partir dos anos 80, é a grande maioria. Tinha mulheres de todas as idades lá, mas esse é o centro da pesquisa. Me chamou muita atenção, interessante até porque nessa semana eu viria aqui pregar esse texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, que pode parecer estranho, mas preparados para a volta de Cristo, aqui está falando, parece que não está falando nada sobre a volta de Cristo. Está sim, e a carta toda ela tem esse interesse de preparar os crentes para a volta de Cristo. O que eu tenho insistido em lembrar aos irmãos aqui é que estar preparado para a volta de Cristo não é tanto você conhecer sobre os fatos que estarão acontecendo quando da volta de Jesus, porque ainda que você saiba, digamos que você tivesse aqui o conhecimento você perguntar, mas vai ter o anticristo, não vai? Vai. Então, quem é o anticristo? Pensa que eu te desse o CPF do anticristo, as redes sociais dele, todas as informações, isso não te resolveria nada quanto à sua vida eterna. Porque estar preparado para a volta de Jesus não é saber todos os fatos que vão acontecer, até porque muitos deles são obscuros, não está revelado para nós.
Não é assim que você se prepara para a volta de Jesus, mas como você estará vivendo a sua vida cristã. Isso é importante. Isso é importante na volta de Jesus. E isso é determinante para você ser ou não ser daqueles que vão herdar a vida eterna. Tem gente que pensa que vai herdar e não vai. A resposta que nós estamos buscando aqui é como viver e agradar a Deus. O questionamento aqui, de modo claro que nós sejamos tidos por filhos de Deus, e os filhos têm direito à herança. Muito bem, essa pesquisa que eu falava aqui, ela fez algumas perguntas, e eu quero destacar apenas algumas. Até insisto que você conheça, vai lá nesse blog benditas.blog e veja a pesquisa inteira. Mas uma pergunta que foi feita a essas mulheres sobre qual é a liberdade que você teve de conversar com a sua família de origem, pais, mães, seu pai, sua mãe, irmãos, sobre o seu corpo, sobre sexualidade. E 18% disseram que o nível de conversa foi muito ruim, 22% disseram que foi ruim, 27% disseram que foi insuficiente, ou seja, uma soma de praticamente 70%. Então nós estamos dizendo que das mulheres cristãs contemporâneas brasileiras, 70% não tiveram em casa uma conversa boa, abençoada, um direcionamento, um esclarecimento sobre a vontade de Deus para a sua vida quanto ao seu corpo, como é que deveria viver e agradar a Deus. E aí você perguntou, mas quais foram então as suas fontes de informação, de onde você tirou ou tira informações sobre sexualidade, sobre o seu corpo? E aqui as respostas vai dar mais de 100%, porque a pessoa não tem uma fonte só, mas 71% das mulheres cristãs, brasileiras, na sua maioria, essas mulheres responderam que tiraram ou tiram as informações da internet, que 30% disseram de consultas médicas, conversa com o médico, 28% amigas cristãs, 20% amigas não cristãs, apenas 15% disseram ter tido uma conversa, ou recebido um aconselhamento, ouvido uma palavra na igreja a respeito desse assunto. E aí perguntaram, bom, muito bem, já que você não teve isso, você já leu algum livro cristão sobre esse assunto? 88% das mulheres disseram, não, nunca li. Ou seja, também não procurou saber de uma fonte confiável, mas, enfim, 88% nunca leram um livro cristão a respeito do assunto. E pornografia? Material pornográfico? Apenas 31% disseram que nunca fizeram uso. E nesse 69% estão desde viciado em pornografia até já fiz uso frequente, com uma certa frequência, ou uso eventual, uma vez só, algumas vezes. Então, nesse universo, nós temos aqui que 69% dizem ter contato com o material pornográfico. Há uma outra pergunta, foi o seguinte: vocês se veem como mulheres atraentes? E 47% das mulheres disseram que às vezes, 12% disseram que não, absolutamente não. Ou seja, cerca de 60% das mulheres cristãs, evangélicas, são inseguras ou sofrem com relação à sua aparência. Nós vivemos uma sociedade altamente sexualizada, irmãos. E observe que eu estou usando a palavra sexualizada, não sensualizada, porque é muito mais do que sensualizada, é sexualizada. O acesso à informação ruim, que é a pornografia, é franco, está aí, escancarado. Os pais, de acordo com essa pesquisa, na sua maioria não conversam com os filhos a respeito desse assunto. Por que será?
Será por pudor, vergonha? Será porque por egoísmo também, por cuidar da sua própria vida? Será por preguiça? Será falta de amor ou desinformação? Você pode ter os seus motivos aí, mas eu quero perguntar para você, porque eu acho estranho, que pais não conversem com os filhos pelos seus motivos, que acham justificáveis, mas os filhos têm acesso à internet, têm o celular, vê o que quiser aí, né? Os pais estão por acaso no mundo da Alice, lá no País das Maravilhas, que acham que o seu filho só vê o que é bonitinho e perfeito na internet, ele não pesquisa nada de ruim não. Você está na ilusão, pai? A minha esposa é professora de ensino infantil, dá aula para 5 anos, 6 anos. Pergunta para ela se os meninos são purinhos, eles não sabem de nada lá na escola. Talvez seja o seu filho. Você fala, isso é o filho dos outros. É porque a coruja diz assim, né? Meu filho é lindo, né? Não tem história do filho da coruja? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Os meus pais nunca conversaram comigo, nunca, jamais. É como se o assunto não existisse, nunca conversaram comigo sobre isso. E eu pergunto, com quem que você conversou? Talvez você também não conversou, você que é mais velho aí, é pai, é mãe, avô, avó, também não conversou. E talvez você esteja achando estranho eu estar falando disso. Pastor, eu não esperava que você fosse falar de um assunto desse na igreja. Então eu vou ter que arrancar umas páginas da Bíblia, porque se eu quiser pregar a Bíblia inteira, eu vou ter que falar desse assunto. Você não leu aqui comigo que o assunto é esse? O assunto é sexualidade, prostituição. É o que está aí. E não adianta a gente fingir que não está acontecendo com a gente, que nós estamos no planeta Terra. Alguém que por acaso mora em Marte? Isso são coisas que estão aí no nosso cotidiano. E enquanto a pornografia é essa fonte falsa de informação sobre sexo e sexualidade, qualquer pessoa casada pode dizer para você que é solteiro, para você que não teve uma relação sexual, que pode dizer para você se teve contato com a pornografia, o que é a maioria, que aquilo lá não é assim não, que não existe isso não, que não é dessa forma. Porém, essa é a informação falsa que está aí e que muita gente está consumindo, que 71% das mulheres estão procurando informações ali. Claro que essa informação não é só pornografia, mas está lá. Enquanto a gente vê essa fonte aí de esgoto jorrando, eu fico aqui pensando, por que é que nós desprezamos os meios que Deus nos deu para proteger os nossos filhos e as nossas igrejas dessa situação? Por que eu falo proteger? Porque vou dar só mais um dado aqui. Violência sexual. Quantas mulheres daquelas disseram, eu sofri violência sexual? Não é assédio, violência. Ela foi agarrada, ela sofreu violência sexual. 19%. Isso dá 2 mulheres aproximadamente em cada 10. Isso significa que se tem 10 mulheres cristãs aqui, bem possivelmente 2 mulheres aqui já foram agredidas sexualmente. Você não acha que a gente deve falar sobre isso não? Isso é um assunto importantíssimo. E 56% disseram que já sofreram assédio sexual, que é a investida sexual que não se transforma na violência sexual, mas também é uma violência, mas é uma violência diferente. Ela chega na base do assédio. 9% não souberam responder. 55% dessas mulheres disseram que o assédio e a violência aconteceram com pessoas conhecidas. Ou seja, é dentro de casa, é com amigos, é com pessoas próximas. Por que eu falo que nós estamos deixando, ao desprezar de falar desse assunto com os nossos filhos, nós estamos expondo eles ao risco? Porque as pessoas que se aproximam e abusam, talvez possam abusar do seu filho ou da sua filha, eles se aproximam
com sedução. Talvez seu filho não está entendendo o que está acontecendo, porque ele não teve uma conversa com você, você não explicou para ele as coisas, ele não está preparado para isso. E aí o assediador ele consegue mais sucesso na sua investida. E você que é pai, você que é mãe, jamais você exporia de caso pensado o seu filho ou a sua filha a esse tipo de coisa, mas sem pensar, sem prestar atenção, sem cumprir aquilo que é seu dever como pai e mãe, você pode estar favorecendo a violência contra o seu filho. Seu filho está sendo violentado muitas vezes ao assistir determinados programas, ao ter acesso a certas coisas na internet. Irmãos, a coisa está tão ruim. Eu até falava para os adolescentes aqui que estavam no culto antes desse: você vai lá jogar um joguinho, e eu jogo um joguinho lá no celular, põe lá, mas determinado joguinho que você põe lá, até o personagem desenhado que está lá já é pornográfico. As heroínas que aparecem lá, como é que elas estão? É com seios fartos, quase pulando para fora, é com aquelas roupas que jamais ninguém iria para uma luta com a roupa daquela, né? Mas está lá. Então aquilo já é uma sensualização, uma sexualização do seu filho, que fica lá vendo aqueles personagens lá, mas o Satanás está preparando um momento para ele passar para outra coisa que vai tirar o tédio dele, porque ele está entediado, está lá no joguinho, e ele vai depois para o quê? A pornografia. E você que é pai e mãe, você tem que pelo menos saber que essa é a realidade que está acontecendo. E tem determinadas coisas que simplesmente não deveríamos estar vendo. Os nossos filhos não deveriam estar vendo. Ou pelo menos você deveria preparar o seu filho, porque não tem como você tirar o seu filho do mundo, colocar ele dentro de uma gaiola, dentro de uma redoma. Você tinha que preparar o seu filho para ele lidar. Assim como Jesus orou e disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Você precisa preparar o seu filho para lidar com isso, porque ele vai ter contato com essas coisas. Veja, e os novos convertidos? Porque é o caso dos Tessalonicenses, é uma igreja novinha, tudo de novo convertido, né? E como é que é? Eu até fico pensando, falei no culto da manhã hoje, pregando essa mesma mensagem, talvez nós devêssemos, é uma reflexão que eu estou fazendo, alterar o nosso curso que nós damos para novos crentes na igreja, porque nós falamos do pecado, de várias coisas, de uma forma superficial, mas talvez, irmãos presbíteros, colocar lá uma aula, alguma coisa, para a gente tratar dessa questão, porque você vê que aqui estão os novos convertidos tessalonicenses, e o apóstolo Paulo está tratando do assunto com eles. Ele está tratando. Parece, irmãos, que nós estamos vivendo na pior versão que a humanidade já teve, mas isso pode ser apenas impressão. Por quê? Quando você vai lá para o tempo em que foi escrita a carta aos Tessalonicenses, primeiro século, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aquela cultura greco-romana, você vai encontrar uma cultura absolutamente imoral. A imoralidade sexual estava em todos os lugares. Você vai pesquisar a história, vai olhar as esculturas. Como são as esculturas? O que são os objetos da cultura? Gente, tem coisa que até hoje está aí. Na Praça 7 de Belo Horizonte tem um monumento lá. Aquele monumento é um obelisco, não é? Você sabe o que é aquele monumento lá? Não sabe não? Pesquisa depois, tá? Porque isso sempre foi colocado nas culturas aí. A imoralidade sexual estava em todos os lugares. As esculturas, os governantes, vai ver como era a vida deles, a promiscuidade, a maneira como eles viviam. Vai estudar o comportamento dos deuses nos quais eles acreditavam antes de crer em Cristo. É o caso dos Tessalonicenses. Quando estavam no mundo, quando estavam lá, como é que eram os deuses? Gente, você sabe qual que era? Os deuses eram absolutamente imorais. Se você pegar a história lá de Zeus, por exemplo, que era na mitologia, né, irmão? Não existe, não é Deus, é o Zeus. Na mitologia grega, o Zeus, de vez em quando, ele e outros deuses se tomavam formas de homens para vir seduzir mulheres, daí que nasciam os semideuses. Você pega a história de Hércules lá, Hércules é um filho de Zeus com uma mulher. Então os gregos, os romanos, esse povo dessa época aqui, os de
na cidade de Tessalônica, eles tinham assim, até os deuses, gente, fazem assim. Até os deuses, por que não nós? Então a vida de imoralidade era tão intensa que havia até a prostituição cultural. As pessoas iam para os templos para praticar o ato sexual lá como parte daquele culto. Eu estou dizendo essas coisas para você porque às vezes a gente fala assim, está tudo perdido, parece que não, Jesus vai voltar agora, porque nunca teve tão ruim. Gente, talvez tenha estado até pior. E a palavra de Deus sempre foi suficiente em todas as eras, e a palavra de Deus é suficiente hoje. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como crentes. Veja o que o apóstolo está falando aqui para os Tessalonicenses. Irmão, nós precisamos saber que sempre, em toda a história da humanidade, Satanás tem trabalhado para desviar o homem do propósito criacional de Deus. Deus criou você com um propósito, e tudo que Ele fez em você tem um propósito. Eu dizia que a orelha que você tem um propósito, tem um motivo para a sua orelha ter esse formato. Não tem nada aleatório na sua vida. Deus fez você, e existe um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito quanto à sexualidade humana. Fez homem e mulher, o sexo foi Deus que fez, não foi o capeta. Foi para ser vivido no casamento, com toda a pureza. E aí eu digo aqui para você que o propósito de Deus, conforme nós estamos vendo aqui, o propósito de Deus é a nossa santificação. O Evangelho desafia você a mudar completamente os seus padrões. Os crentes aqui em Tessalônica, eu não até falei que, gente, eu queria que essa carta tivesse escrita para a nona igreja presbiteriana, porque aqui só tem elogio, mas ele está dizendo para eles aqui, irmãos, vocês estão indo muito bem, mas vocês ainda têm que caminhar muito mais. Por quê? Porque vocês têm muita coisa ainda que aprender e que mudar na vida de vocês. Aceitou Jesus? Aceitou. Foi salvo? Sim. Mas e a transformação da vida? E as mudanças que vêm com a operação de Deus na nossa vida? E essa carta então tem um foco na volta de Jesus por causa disso, porque temos que estar preparados para a volta dele. O propósito de Deus está claro aqui, é a nossa santificação. Os versículos 1 e 2 dizem assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, ou seja, da maneira como vocês receberam de nós, qual seja a maneira que vocês devem viver e agradar a Deus, e ele até diz assim, e efetivamente estáis fazendo, olha, eu estou até vendo que vocês estão caminhando bem, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados em quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Esse finalmente aí é porque aqui ele está sendo bem direto, já está na segunda parte da carta, ele está mesmo partindo para a conclusão, né? E como recebestes, estáis inteirados. Nós já ensinamos para vocês a maneira. Irmãos, na igreja nós fazemos e devemos fazer isso, ensinar as pessoas como viver e agradar a Deus. É isso que o seu pastor faz. É isso que eu faço. O que o pastor faz? O fundamental, o principal do meu trabalho pastoral é ensinar você, conforme a palavra de Deus, como você vive a sua vida cristã na presença de Deus. Esse é o alvo, esse é o meu ministério, o meu chamado, e não sou só eu, é uma tarefa da igreja. Vocês vão ver isso mais adiante aqui, todos nós. Agora, deixa eu puxar a sua orelha aqui, já que a orelha tem uma função, né? Às vezes é para puxar. Se é tarefa do pastor ensinar, é sua tarefa aprender. Se é tarefa do pastor pregar, é sua tarefa receber a mensagem. E há pessoas que às vezes estão assim, mas o culto não está legal, o culto não está bom, hoje o culto não foi bom, o louvor não estava bom, a mensagem não estava boa. Irmão, talvez, primeiro que se você diz que o louvor não está bom, a mensagem não está boa, tal, já começa a complicar, porque o louvor não é para você, é para Deus. E as pessoas estão se esforçando. O pastor também, ou a pessoa que está pregando, também está se esforçando. Então você devia já pegar mais leve um pouquinho. Segundo, talvez, irmão, você às vezes passou a madrugada
se divertindo de alguma forma, vendo uma série, coisas lícitas, que não é pecado, sabe? Mas que tudo tem o seu horário. Às vezes você passou a noite lá de outra forma e às vezes chega na igreja só o caco. E você quer estar bem para cultuar o Senhor, às vezes você não consegue absorver. Eu dou valor à pessoa que às vezes, tem pessoas, às vezes a gente está aqui no culto da manhã, eu sei que a pessoa às vezes passou a noite no plantão, estava trabalhando à noite e vem um esforço. Deus sabe, irmãos, do esforço. Agora, se você está aí caindo, dormindo, irmãos, fique à vontade, levanta, fica lá atrás, mas não vem para dormir na igreja não. Saiba que é seu dever aprender. O apóstolo diz assim: olha, vocês têm aprendido, receberam de nós, mas tem mais, vocês ainda têm mais para receber. E aí, Tito capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito era um pastor, um jovem pastor, e Paulo escreve para ele, ensinando a ele o que ele devia fazer. Ele está dizendo: você, pastor Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Veja que a igreja é uma comunidade, nós aprendemos a viver, irmãos, tudo da vida, e é homens ensinando homens, mulheres ensinando mulheres. Aqui diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E aí você que é mais novinha aí, pessoal, então a culpa é da outra, mas não, você é mais velha do que alguém, não é? Tem alguém mais nova que você? E é assim que nós cuidamos uns dos outros. Se você já deu um passo na vida cristã, você já pode ensinar alguém que vem atrás de você a dar aquele passo. É uma rede de responsabilidade. A igreja, nós não estamos aqui no culto assistindo o culto, nós somos irmãos. Eu tenho um compromisso com você, você tem um compromisso comigo, você tem que ter um compromisso com aquele que está perto de você. Nós temos compromisso no pequeno grupo assim, porque nós devemos, isso é dívida, uns aos outros o amor. Nós temos que olhar no rosto um do outro. Nós precisamos ajudar aqueles que são mais novos na fé, aqueles que são mais novos de idade, aqueles que podem receber de nós alguma coisa. É dever. Você recebeu? De graça recebeste, de graça dai. Agora, se você acha que é só para você, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é só para você, ele é em você e através de você. Então, aqui quando diz assim, o modo como deveis viver, a palavra aqui para viver é caminhar. Olha que interessante. O modo como você deve caminhar, você deve prosseguir. Como viver e agradar a Deus? O caminho. Mas qual é o caminho, irmão? Quem disse eu sou o caminho e a verdade e a vida? Então é Jesus na prática, Jesus na vida. Como viver e agradar a Deus? Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu vou explicar melhor isso aqui. Lá no Breve Catecismo, que é um livrinho com perguntas e respostas a respeito da fé cristã, que eu recomendo a todos vocês que leiam, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Para que você existe? Por que você está aqui? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que é glorificar a Deus? Não é ficar falando glória a Deus. Glorificar a Deus é expressar quem Deus é através da sua vida. Deus criou você à imagem e semelhança dele, ou seja, para que você pudesse viver como se Deus, sendo homem, viveria. Você para expressar quem Deus é. E aí, para isso que você existe e vive. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, dar a Ele alegria e satisfação. Então, irmão, nós fomos criados à imagem de Deus e o pecado nos afasta de Deus. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. E aí eu já começo a falar sobre a tal da santificação. Você não viu aqui? Esta é a vontade de Deus, a santificação. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, presta atenção nisso, estamos sendo transformados
com glória cada vez maior. É uma glória que vai crescendo na nossa vida, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando a gente é bem específico assim, em 1 Tessalonicenses 4,3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, a gente precisa entender que há um processo de transformação acontecendo na nossa vida. E é interessante, olha, a vontade de Deus é essa. Tem muitas coisas que você não sabe qual é a vontade de Deus, não é? Sim, específico mesmo. Qual que é a vontade de Deus? Eu devo comprar essa casa ou não? Eu devo ter essa profissão ou não? Eu vou me casar ou não? São coisas que você deve buscar a Deus para que você tome a decisão correta, mas não é assim, claro, olha, Regina, você tem que casar com o Edivaldo. Deus mandou lá do céu, assim, aí você fala, Deus mandou. Não foi uma coisa clara desse jeito, mas uma coisa clara que a Bíblia diz, é assim, essa aqui é a vontade de Deus, Regina, a sua santificação. Disso você não tem dúvida. Nós temos que ter atenção com essas palavras de Deus na nossa vida, que Deus fala assim, deixa eu falar com você uma coisa, a santificação é o desejo de Deus para a sua vida. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que chegam, até para mim, assim, pastor, comedor de feijão como todo mundo, né? Mas fala assim, pastor, sabe, estou enfrentando umas lutas, porque, você sabe, né? Eu tenho as minhas necessidades. Você quer chegar para Deus e dizer, Deus, eu sei que o Senhor não contou com essa, né? Que eu tenho as minhas necessidades. Irmão, não vem com conversa fiada, você vai querer falar que essa conversa fiada com Deus. Senhor, o Senhor sabia que eu tinha as minhas necessidades. Não, irmão, Deus está falando claramente que Deus quer a sua santificação e que você se abstenha da prostituição. A prostituição, a palavra para prostituição aqui é porneia. Essa palavra porneia, ela é mais do que prostituição, ela é todo o desvio da área sexual, é qualquer tipo de imoralidade sexual. Antes do casamento, se você ler a Bíblia, você vai encontrar lá como pecado a fornicação. Sexo antes do casamento chama-se fornicação, tem nome. Sexo com outra pessoa que não é o seu cônjuge, é casado e tem sexo com outra pessoa, isso chama-se adultério. Sexo por dinheiro chama-se prostituição. Só na mente. Só na mente não tem problema. É mesmo, Jesus disse assim, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já cometeu adultério com ela. Então, mesmo que a consequência possa ser diferente, porque a mulher não vai ficar grávida porque você pensou nela, ou você, mulher, não vai ficar grávida porque pensou no homem, mas há consequências na sua vida, na sua mente, que eu até vou falar delas daqui a pouco aqui, que são muito sérias. Então o pecado existe para Deus, é como se Deus dissesse assim, você só não fez porque você não teve oportunidade, então eu tomo como pecado, Deus toma como pecado. Então quando Deus diz que nós devemos nos abster da porneia, é de qualquer atividade sexual que contraria os princípios da palavra de Deus. Santificação significa separação do mundo, consagração a Deus. Eu sempre dou esse exemplo, eu acho um exemplo simples. Por que eu posso tomar essa água aqui agora? Porque ela vem nessa embalagem aqui, essa embalagem aqui, completamente separada, ela estava até lacrada. Isso aqui é santificação. Se eu pegar esse mesmo vaso aqui, esse mesmo recipiente, for lá no sanitário do banheiro e pegar uma aguinha lá, já não dá para tomar mais. Mesmo que eu jogar fora e for, não, agora eu vou pôr água mineral de novo, não dá, o vaso está contaminado, vai ter que ser purificado. E é interessante porque o corpo aqui é chamado de vaso. A palavra para corpo é vaso. Figuradamente, então, é o seu próprio corpo, ou pode ser o corpo da sua esposa ou do seu marido. Vou explicar isso mais adiante um pouco, porque antes disso eu preciso falar aqui sobre o corpo, que, segundo a palavra de Deus, o seu corpo deve ser entregue a Deus.
Romanos 6,3 diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você que disse: mas eu tenho as minhas necessidades. Nós estamos anunciando para você em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus, que você não é escravo do pecado, que você pode dizer não ao pecado, através do Espírito Santo que foi dado a você. Vamos falar mais disso no final. Foi nos dado o Espírito Santo. É o Espírito Santo que na sua vida frutifica aquilo que naturalmente você não frutificaria. Então, para pensar um pouco sobre santificação e salvação, você é salvo? Está salvo? Será salvo? Interessante, não é? Perguntar. Porque a Bíblia tem essa coisa. Ela tanto diz que você foi salvo, você que está em Cristo, foi salvo, como ela diz que você é salvo, está sendo salvo. E ela também diz que você será salvo. Como é que é isso? Romanos 8,24 diz: porque na esperança fomos salvos. Teve um momento lá na eternidade que Deus elegeu você, escolheu você, salvos no passado. Teve um momento lá no passado que Cristo entregou a sua vida na cruz por você, ali estava a sua salvação. Teve um momento lá no passado que você entregou sua vida a Cristo, salvação no passado, você foi salvo. Mas agora você está sendo salvo. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, estamos sendo salvos, é poder de Deus. Romanos 5,9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí eu acrescento aqui Hebreus 12,14 para explicar uma coisa para você. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que a vontade de Deus é a santificação, e aqui diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E esse negócio de eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo, é porque dentro da salvação está a santificação. A santificação é um processo. Desde o momento em que você entrou para a família da fé, que você foi salvo em Cristo Jesus, começa um processo na sua vida, que é, como eu disse, de glória em glória, de uma glória menor para uma glória maior, de menos parecido com Jesus, com mais parecido com Jesus. E a transformação está acontecendo na vida daquele que creu em Jesus. Então todo aquele que hoje confessa Jesus, ele pode dizer assim, de certa forma: puxa, mas eu ainda não sou o que eu devia ser. Quando eu fui tomar a ceia hoje, pastor, me arrependi dos meus pecados. Falei: puxa, mas eu devia estar andando melhor do que eu estou andando. Porém, irmãos, nós podemos não ser ainda aquilo que nós haveremos de ser. E aí tem até a promessa do futuro, quando nós seremos glorificados. Até os nossos corpos serão transformados. E nós teremos então essa vida eterna, onde a presença do pecado já não está mais lá. Nós não teremos nem a presença do pecado. Mas hoje que o pecado ainda está presente no mundo e presente em nós, nós sofremos, mas estamos num processo de transformação. Então eu não sou ainda o que eu vou ser, ou o que eu deveria ser, mas eu já não sou mais quem eu era, porque na minha vida está acontecendo a santificação. Por isso que sem santificação ninguém verá a Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas não tem mudança na sua vida, significa que não tem salvação aí, porque é uma coisa da boca para fora. Porque aquele que crê em Deus, ele começa a mudança, e a mudança vai acontecendo. Ela pode ainda estar pequena demais do tanto que deve ser. Igual o apóstolo falou aos Tessalonicenses: estou muito feliz com vocês, vocês estão indo bem, mas vocês precisam progredir mais e mais. A vida do crente tem que ser uma vida de progresso espiritual. Se não há progresso espiritual, não tem salvação aí. Então é esperança para você, que olha para você hoje e fala assim: mas eu sou o pior dos pecadores. Se você é capaz de reconhecer o pecado, então já tem novidade aí, irmão. Já tem nova vida aí. Se você deseja a santificação, já tem novidade aí, já tem progresso aí. Agora, a prática é pelo poder do Espírito Santo.
você tem a participação, porque você tem que se esforçar nessa santificação. E aí é interessante, porque tanto é Deus que nos santifica, que Ele efetua em nós o querer e o realizar. Deus está ativo na santificação, que nos dá o Espírito Santo, quanto Ele também nos cobra que nós nos santifiquemos. Ou seja, tem que você também buscar as coisas que estão lá do alto, porque senão você não vai viver a santificação. Então, santidade, irmãos, é um estado. Deus é santo, é um estado completamente santo. Agora, santificação é um processo. 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja que aqui há algo muito claro. Como é que eu devo ser santificado? A santificação aqui é a santificação do corpo. Saiba possuir o próprio corpo. Eu dou um exemplo aqui. Você tem um carro, comprou um carro. Vamos imaginar que você ganhasse um carro hoje. Ganhou um carro hoje. Aí, como que você vai manter esse carro? Bom, para você possuir um carro, você tem que saber que você tem que pagar os impostos. Você tem que saber que não adianta só colocar gasolina. Você tem que dar manutenção. De tempos em tempos, você tem que verificar os pneus, trocar os pneus. De tempos em tempos, tem que trocar o óleo. De tempos em tempos, tem que dar manutenção, porque senão você não sabe possuir o carro. Ele vai estragar com você. Eu tenho carteira de motorista, eu posso dirigir o carro do jeito que eu quiser. Assim, eu posso dirigir um carro que eu até tenho carro. Vamos imaginar que eu pegasse o meu carro agora ali e falasse assim, não vou abrir o portão não, porque o meu carro é forte. Eu já saio arrebentando o portão. Aí eu vou falar, eu vou subir na calçada. Eu posso, eu consigo. Eu posso andar na contramão, falar, não, eu faço de conta que eu estou na Inglaterra agora, eu quero andar na mão esquerda. Eu posso pegar a contramão da BR, eu consigo fazer isso. Eu não sei por quanto tempo, até eu achar a morte, né? Porque a hora que eu já sair arrebentando o portão, eu já começo a destruir o carro. Eu não estou sabendo possuir o carro. Eu subi na calçada, eu não estou sabendo possuir o carro, já vai a suspensão embora. Eu vou na contramão da BR e vou para a morte. Eu vou destruir completamente o carro, vou me matar e talvez eu até vou matar alguém. Então eu não posso, porque eu tenho o carro, eu sou capaz de usar o carro e fazer o que eu quiser com o carro. Aqui diz que você deve possuir não o carro, possuir o seu corpo. Todo mundo tem um corpo. Agora, usar o seu corpo na contramão, usar o seu corpo subindo na calçada, usar o seu corpo rebentando com o portão, vai destruir você. E é um chamado, um alerta da palavra de Deus. E você tem que ficar atento, porque tem palavras muito pesadas de Deus aqui que eu ainda quero falar para você. Então, como eu disse, corpo aqui é vaso. Figuradamente, tanto serve para você, saiba possuir o seu corpo, como também o vaso que é o seu cônjuge, a sua esposa. Você tem que saber como lidar com você, com o seu corpo, e como lidar com a sua esposa ou o seu marido. Os estudiosos ficam na dúvida do que ele está falando. Ele está falando de possuir a esposa dessa forma, com santificação e honra, ou é saber cuidar do próprio corpo em santificação e honra? É os dois. Eles estão interligados. Então, algumas pessoas podem dizer para você, veja aí, tem uma ideia pairando no ar aí, que você é uma pessoa que sofreu traumas, repressões que precisam ser superadas na sua vida. Então a solução para você ser feliz, se você tem um problema na área sexual, por exemplo, é você superar as repressões, talvez repressões religiosas. Seu pai, sua mãe ficou lá insistindo com você com esse negócio de igreja, outras coisas. Você tem que superar essas repressões. É isso que isso está em voga aí. Mas a palavra de Deus diz que você deve reprimir o corpo. Saiba possuir o corpo. A Bíblia fala em domínio próprio. Dominar o corpo. Então essa ideia é mundana e contrária a Deus. Reprimir o corpo é uma ideia bíblica. A ideia do mundo é o prazer. Não se dá prazer, que mal faz? O objetivo é o prazer. Pois é,
Vai aqui para baixo na Cracolândia aqui, para você ver como vivem as pessoas que vivem pela próxima pedra, só pelo prazer. Conversava com um deles uma vez, falou, não, porque é 200 vezes melhor que sexo. Pois é, a pessoa no trapo humano, ela está ali, e a gente costuma, porque vê a pessoa naquela condição, achar que aquilo ali é uma condição da pobreza, da necessidade. Não, gente, ali tem gente com faculdade, gente, já conversei com gente ali que morou no exterior, que tudo quanto há aí, a gente, sabe, como você, entre aspas, talvez assim, né, do ponto de vista humano, melhor do que eu, melhor do que você em termos de posse ou de possibilidades na vida, mas desesperado porque se entregou ao prazer. E essa proposta do mundo é destruidora. Aqui nós vimos que o propósito de Deus com a sua vida, com o seu corpo, é a glória de Deus, que você viva como Jesus. Se Jesus fosse casado, como é que ele faria? Como seriam as relações de Jesus? Não, mas Jesus não é casado. Jesus é casado com a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. E disso dá para a gente entender muitas coisas. Porque quem que é a esposa segundo o mundo? É a parceira. Irmão, isso é um xingamento quase. A minha esposa é a minha parceira. Ela joga futebol comigo por acaso? É o que é a minha companheira de quê? Não, a minha esposa, segundo a palavra de Deus, ela é uma só comigo. É uma só carne. É uma pessoa da mesma dignidade, que eu devo olhar para ela e honrá-la como eu busco honra para mim mesmo. E o que isso tem a ver com sexo? Tem a ver porque algumas pessoas procuram dominar as outras nessa área sexual. Isso é desvio, subjugando pessoas. Não, é porque a Bíblia fala que a mulher não é dona do seu corpo e o homem também não é dono do seu corpo. Então a mulher tem que fazer tudo que o marido quiser. E o marido tem que fazer tudo que a mulher quiser. É mesmo essa conclusão que você chegou, cristão? Então você vai submeter a sua esposa a qualquer coisa e talvez até influenciado pela pornografia ou pela porcariada que está aí fora, e você vai impor a sua esposa isso? Isso é maligno. Isso é sujo, é maligno. O casal precisa conversar sobre essas coisas. Eu insisto em dizer para vocês, com essa mensagem, que eu estou falando assim, direto, abertamente sobre sexo e sexualidade, que eu estou falando disso porque a Bíblia fala disso. Para eu não falar disso, a gente tem que arrancar umas páginas aqui. Eu preciso, se eu não falar isso para você, o mundo está escancarado dizendo para você tudo que é errado. Então eu tenho que chegar aqui, irmãos, e falar com você claramente, pedir a você que preste atenção, porque o abismo está de boca aberta esperando por você. Como que o mundo trata a mulher? A mulher é objeto no mundo. E aí você pergunta assim, por que essas mulheres estão com essa imagem de si mesmas tão para baixo? Porque elas estão olhando ou ouvindo o que o mundo está dizendo para elas. E vendo talvez a atitude do marido, ou do namorado, ou dos homens, e ela está se medindo por essa expectativa diabólica a respeito do corpo da mulher, das formas da mulher, do que a mulher tem que ser ou não para agradar, ou para ser vista, ou para isso ou para aquilo. Vai ver reportagens sobre cirurgias que as mulheres fazem aí por estética e como que elas estão muitas vezes se destruindo nessas coisas aí. Por causa de quê? Por causa disso. E você vai deixar, irmão, isso acontecer na sua casa? Você vai deixar isso acontecer com as suas filhas? Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, as práticas mundanas. 1 Tessalonicenses 4,6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como dantes vos avisamos e testificamos claramente, olha a ênfase, já avisamos, já testificamos, está muito claro para você, que Deus é vingador.
Vamos explicar isso aqui. Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que é defraudar? Defraudar é quando eu prometo a você uma coisa que eu não posso cumprir. Namorados, vocês não podem prometer um ao outro que vocês vão ser casados. Vocês podem desejar, vocês podem buscar, vocês podem trabalhar por isso. Você não sabe se você está vivo daqui a pouco. E aí os namorados querem possuir um ao corpo do outro, sendo que você não garante que vocês serão casados. E o casamento é abençoado o sexo é abençoado no casamento. Então isso é defraudação. Eu prometer uma coisa que eu não tenho garantia de... Não é isso que o Senhor nos ensina. Isso é defraudar. Claro que ofender é quando eu abuso. Eu coloco a mão onde eu não devo, eu toque fora do casamento. Não, a gente é virgem, a gente nunca fez nada, não. A gente só... mas não fizemos nada ainda, não. Ora, esse corpo não pertence a você. Deixa eu te falar como que Deus vê essa questão aqui. Ele diz assim: nessa matéria, não ofenda nem defraude o irmão. Como assim o irmão? É porque nós somos filhos de Deus. Eu brincava assim, às vezes com as minhas filhas, né? Falavam assim, né? Nossa, vou comprar uma espingarda de 2 canos, vou colocar pendurado nessa parede aqui. Qualquer curioso vai chegar aqui e tal, não, né? Tal. Eu brincava com elas, brincava. É brincadeira? Tem uma verdade aí, não é qualquer pessoa. Eu quero que elas se casem, quero que elas namorem, pode namorar, pode. Agora, aproveitador, eu trato ele com a espingarda de 2 canos. Irmão, não tenho arma, nem sou a favor de ter arma, não, tá? Mas tem outros jeitos de matar o sujeito fora. Eu sou um pecador. Provavelmente, se eu fosse fazer, eu posso fazer até bobagem. Não devo fazer, irmão. Não estou incentivando ninguém aí, não, tá? Só que eu estou dizendo que Deus, que na sua ira Ele é santo, Deus sabe a medida, Ele fala direitinho, irmão. Ele disse aqui que Ele é vingador desse camarada ou dessa mulher que se aproveita daquele que não é o marido, não é a esposa. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defrauda o seu irmão. Não defrauda, irmão. A mulher não é sua, o homem não é seu. Não defraude, não põe o olho, não põe a mão. Porque você pode sair ileso, pode não acontecer nada nesse mundo, mas o Senhor Deus é vingador. Deus não vai deixar isso barato, não. O Senhor Deus fez questão de registrar na Bíblia aqui, ó. Escuta aqui, eu já falei, eu já avisei, claramente eu já adverti você, que nessa matéria eu pego pesado. Eu próprio, eu mesmo sou vingador dessas coisas. Não brinque com a minha filha, não brinque com meu filho, não brinque com os sentimentos das pessoas. Tem gente que seduz, fica seduzindo, jogando um charme, tudo, coisa e tal, mas não tem intenção. Aquela mulher que joga charme para todo mundo, não tem intenção de ficar com ninguém. É porque ela não tem uma imagem dela em Deus, ela precisa desses elogios, dessas coisas. E aí ela fica jogando charme, mas ela não vai ficar com ninguém. Isso é pecado. O homem que fica assim, não, tal, com as mulheres e tudo, com todo mundo, isso é pecado. Você é casado, você tem que cuidar da sua mulher e respeitar as demais como se elas fossem, e elas são suas irmãs. Você respeitar os homens como se eles fossem, e eles são seus irmãos. Senão, Deus vai pegar pesado com você. Não ofenda, não defraude. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui fala de chamado. Deus chamou você, meu filho, minha filha, às vezes da lama, da podridão, do pior que tinha lá, mas Deus chamou você. A palavra de Deus diz assim: tais fostes outrora, mas vós vos lavastes. Você foi chamado para ser nova criatura. Há um chamado de Deus para você para a santificação, mas o mundo também chama, está aí chamando você, com todo esse circo armado aí, chamando você para o pecado. A alternativa não é o descrente, a alternativa não é ultrapassar aquilo que Deus disse para você. 1 Tessalonicenses 4,8: Dessarte,
E aí, o fechamento, duas coisas importantes. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. Você não está rejeitando o apóstolo Paulo, você não está rejeitando o pastor Enoque, você não está rejeitando sua liderança, você não está rejeitando a palavra da sua irmã em Cristo. Você está rejeitando quem? Não rejeita o homem, e sim a Deus. Saiba que se você se posicionar de outra forma, o seu adversário chama-se Deus. Não brinca. Sério mesmo, você vai encarar? Não encara não, filho. É ruim para você. É ruim. Quem despreza essas coisas está desprezando a Deus. Você deve levar a sério a questão da santificação e pedir a Deus, porque Deus chamou você como filho. Veja que Ele se mostrou favorável a você, Ele deu a você entendimento do Evangelho, Ele está chamando você para a santificação. E olha que maravilha, Ele também dá a você o Espírito Santo. Ele não deixou você sozinho nessa luta. Ele dá a você o poder, Ele te dá meios. Deus vos dá o Espírito Santo. Então eu quero terminar aqui essa palavra refletindo algumas coisas sobre essa pesquisa com você. Nós precisamos resolver essa questão, irmãos e irmãs. Nós precisamos de mudar de vida. Nós precisamos assumir nossa postura. Maridos, assumam as suas responsabilidades com seus filhos e com a sua esposa. É sua responsabilidade conversar com eles, mais do que de qualquer um. Eu também participo com você nessa responsabilidade, mas muito distante do que é a sua responsabilidade. Você precisa fazer isso. Isso é um mandato de Deus para você. Com a sua esposa. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, marido. A sua esposa talvez está essa pesquisa aqui foi feita com mulheres cristãs, você viu, né? 60% das mulheres hoje não acreditam que elas são bonitas, agradáveis, nem para os seus maridos, elas se sentem mal. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo podre aí. E você, marido, tem uma ordem da parte de Deus que você deve amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode elogiar a sua mulher mais do que você. Ninguém. 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 As suas filhas, se você tem filhas, elas não podem crescer sem ouvir de vocês um elogio. O cuidado, não podem crescer sem ouvir de você, pais. Sabe por quê? Porque senão elas vão crescer nesse mundo podre, achando que elas não são ninguém. A hora que aparecer o primeiro idiota, filho do inferno, falar com ela, ô bonita, ela, esse aqui é o príncipe encantado. E você, pai e mãe, tem culpa nisso. Então, se a cara vai ficar vermelha, você resolve isso, mas você converse com seus filhos, você converse com suas filhas, você proteja os seus filhos. Você não pode estar com eles 24 horas por dia, mas você deve preparar eles para o mundo no qual eles estão vivendo, e ensinar eles qual é a vontade de Deus para a vida deles. Mulheres, muitas dessas coisas aí você já pegou de tabela, né? Que é responsabilidade sua também, da mesma forma que o marido aí. E melhor é vocês dois conversarem sobre como vocês vão fazer isso. Melhor, aí show. O casal tem que estar em acordo. Agora, mulheres, você precisa parar de ouvir o mundo e começar a ouvir o seu Deus. Você não pode ter a sua imagem a partir do que o mundo diz. Você não pode ter a sua imagem, escuta bem isso que eu vou falar aqui, vai parecer uma pessoa feminista radical falando aqui, porque eu vou dizer que não é homem que define quem você é. E vai falar, pastor é feminista. Não sou. Eu estou dizendo para você que não é homem mesmo que define quem você é, porque você é definida em Deus. Quem você é Deus, o seu Pai celeste, que diz que você é filha amada dele, e ele fez você do jeito que ele fez, linda. E você não tem que ficar ouvindo, eu não estou falando isso aqui para massagear o seu ego, não.
Porque linda para mim chama-se Priscila. Não tem o que falar que você é linda, não. E você não tem que desejar isso, eu preciso ouvir isso, não. Porque você tem que saber que você foi feita em Deus. Não importa, eu acho que bonitas são daquela aparência ou dessa aparência. É porque você tem dado ouvido mais ao mundo, não tem buscado na palavra de Deus, talvez não tenha tido, até por falha nossa, irmão, um aconselhamento, uma orientação bíblica, e não tem procurado, porque também não lê, não busca, porque você só fica ouvindo o mundo que você está pensando de você, o que você está pensando, para baixo. Agora, quando você sabe quem você é em Deus, você sabe que Deus tem para você o que Ele tiver, seja solteirice, ou seja um marido, isso virá do Senhor para você. Pausa para propaganda. Quinta-feira nós vamos ter esse assunto aqui no culto da quinta-feira: solteirice e casamento, propósito de Deus para sua vida. Mas é só 28 vagas, o resto é pelo Facebook, tá? Então manda lá. E não vou ser eu que vou falar, não, melhor ainda. Não vou contar aqui, não. Vou fazer suspense. Mulheres, então você ouviu, né? E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: vou contar uma história para você, vou terminar e a gente vai orar. Um conhecido meu, de uma determinada religião, tida como cristã, um homem impecável, ou uma mulher impecável, uma pessoa, não vou dizer nem o gênero para você não, essa pessoa ali, uma pessoa, todo mundo, nota 10, traiu o seu cônjuge, e no momento que foi descoberto e tudo, a expectativa que essa pessoa teve foi de perdão, tá bom. Sabe por quê? Porque afinal de contas eu sou uma ótima pessoa, só isso aí foi um deslize. Acontece que essa pessoa não recebeu o perdão que imaginava e ficou lá se lamuriando dentro das seus questionamentos. Por quê? Porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa. Deixa eu te falar uma coisa: autojustificação é a receita do inferno. Ao invés de sacar a sua justiça, você deveria sacar a sua miséria. Porque um cristão não pode errar numa situação como essa. Não. Poder não pode, mas erra. O que um cristão verdadeiro faria se ele está, ou se ele cometeu um erro como esse? Ele não sacaria, porque você sabe que eu sou bom, eu sou boa e tudo, mas ele sacaria a sua miséria e pediria perdão e se humilharia. A palavra de Deus diz que o coração contrito e quebrantado Deus não rejeita jamais. Uma pessoa que está em pecado, se você se viu em alguma dessas áreas aí da porneia aí, você se vê pecador nessa área, você precisa se dirigir a Deus e pedir perdão, não mostrando para Ele o tanto que você faz para Deus. Tem gente que quer até ter um cargo na igreja parecendo que vai compensar pecado. Não compensa não, irmão. O que compensa é só a graça de Jesus. Chegue para Jesus, peça perdão a Deus em nome de Jesus. Chegue para sua esposa, peça perdão e conte com a graça. E se for adultério, ela não é obrigada a aceitar você como marido, não, viu? E vice-versa. Mas conte com a graça, não conte com a mentira, não conte com o engano. Isso não vai terminar bem. Saque a sua miséria. Um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita jamais. Deus perdoa você e Ele pode restaurar você, e Ele quer restaurar você. E a solução para a sua vida, para uma vida plena, abundante, como Cristo prometeu, é uma vida cheia do Espírito Santo. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Só para dar uma dica, já pregamos sobre isso, vai lá nas nossas pregações lá em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, como ser cheio do Espírito. Mas eu só quero dizer uma das coisas que é importante: para você começar a ser cheio do Espírito Santo, comece a se esvaziar daquilo que não é de Deus.
A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o seu coração se enche pelo que você vê, que você ouve. Não tem como. Você sabe o que é que, né? Essa questão de pornografia, tem mulheres que falam, talvez está lá nos 31% lá que diz que nunca, eu nunca fiz uso, eu não gosto desse negócio de pornografia e tal, mas lê os 50 tons de cinza, de amarelo, de verde, de roxo. Pornografia é texto para produzir estímulo sexual. Revista, aquelas revistas de antigamente, Sabrina, sei que lá, aquelas coisas lá que descrevendo cenas. Porque a mulher, ela não é tão visual quanto ela é auditiva, ela é muito da imaginação, e o homem é muito visual. Por isso que a pornografia para o homem e para a mulher é diferente. A mulher fala, não, ela acha que ela é mais santa, porque não gosto de pornografia, mas ouve a novela, o não sei o que, o filme, a série, picante e tal, se enche disso e depois não quer. Não, eu sou santa. Você para de se encher de porcaria, que vai facilitar muito para você ser cheio do Espírito Santo. Peça a Deus perdão e busque a Deus, porque Jesus Cristo disse, vamos ficar de pé? Eu fico sempre maravilhado com o tamanho da graça de Deus. Ele disse lá, João capítulo 7, no último dia da festa, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Então feche os seus olhos aí, pense em Deus e fala com Deus sobre essa grande necessidade que você tem de ser guiado pelo Espírito de Deus, e peça a Deus santificação, peça a Deus uma aceleração nesse processo que começou na sua vida no dia que você entregou a vida a Cristo, mas que ainda não terminou, tem que ter muito progresso ainda. Pede a Deus progresso para a sua vida espiritual. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, não para nos esconder como Adão tentou fazer, mas para nos expor e dizer, Senhor, somos pecadores, mas não queremos pacto com o pecado, não queremos comunhão com o pecado, não queremos viver na prática do pecado. Agradecemos porque cremos que o sacrifício do Senhor é suficiente, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Mas Deus, nós queremos não apenas ser perdoados. Deus, essa é a nossa oração. O Senhor sabe que essa é a minha oração. Eu não quero só ser perdoado do pecado, eu quero abandonar o pecado, eu quero viver em santidade. O meu desejo é esse, Senhor Deus, e o teu desejo, diz a tua palavra, é a minha santificação. A tua palavra também diz que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós estamos pedindo ao Senhor aquilo que o Senhor deseja para nós. Santifica a nossa vida, santifica a tua igreja, dá-nos um coração semelhante ao teu, santifica, Deus, limpa, dá-nos uma vida plena e abundante em ti, na tua presença. Deus, abençoa o teu povo com essa palavra, Deus, que eles saiam daqui, Senhor Deus, com esperança de que o Senhor é um Deus que restaura, um Deus que não para no processo, que efetivamente efetua em nós o querer. O Senhor desperta a nossa vontade para querer o Senhor, e também o realizar, que é a prática da nossa vida, Senhor Deus. Mas nós não negligenciamos a nossa responsabilidade humana. Nós sabemos que devemos buscar a tua palavra, devemos orar, devemos buscar estar em encontro com os nossos irmãos, crescer espiritualmente, nos relacionar, ó Deus, em Cristo Jesus, para que nós possamos crescer na fé. Abençoa os líderes da nossa igreja, os líderes de pequeno grupo, os presbíteros, as mulheres, ó Deus, que o Senhor tem levantado nessa igreja, que são exemplo para as mais novas. Senhor Deus, use a todos nós na graça do Senhor Jesus. Então, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Irmão, vai na paz do Senhor Jesus, vai viver a vida na santificação, nesse processo de Deus. Creia que Deus está trabalhando na sua vida, assume as suas responsabilidades e saiba que Deus está contigo. Você não está sozinho, não. Você não vai ter essas conversas sozinho, você não vai resolver essas coisas sozinho. O Senhor é contigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.